Boa noite para todos vocês, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa nessa noite. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que a mão de Deus, o poder de Deus vai abrir portas, vai abrir caminhos para você prosperar, para você se levantar, para você crescer financeiramente. Amém? Se você não preparou aí o óleo, o azeite, prepare aí na tua casa um pouquinho de óleo, ou então um pouco de azeite. Eu vou consagrar o óleo, o azeite que você tem aí, e nós vamos fazer a unção da prosperidade. Eu vou ungir o alto da tua cabeça para que Deus coloque as mãos na tua vida financeira. Vou ungir as tuas mãos pela fé, para que nessa semana, tudo aquilo que você colocar as mãos, Deus venha abençoar, Deus venha abrir portas, Deus venha te dar vitória no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Jesus disse assim: tudo o que nós pedirmos na oração, crendo, nós vamos alcançar, nós vamos receber. Então, eu vou orar aqui. E você aí do outro lado, você vai colocar diante de Deus em oração a bênção que você precisa, a resposta que você precisa, o milagre que você precisa. Você vai colocar em oração através da sua fé no nome de Jesus. Amém? Você vai fazer da tua casa, a partir de agora, o seu santuário de oração, o seu lugar de comunhão com Deus, o seu lugar de bênção. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar agora, vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós agora, Pai, entramos na presença do Senhor em oração e fazemos, meu Pai, com toda a nossa fé. Fazemos, Senhor, com toda a certeza do nosso coração. E principalmente, Pai, fazemos em o nome de Jesus. Esse nome que tem todo o poder, esse nome que está acima de todos os nomes. É no teu nome, Jesus, que nós nos colocamos agora em oração. E nessa oração inicial, meu Pai, eu apresento ao Senhor a vida de todo o povo que está orando agora comigo. A vida dessa senhora, desse senhor, desse jovem, das crianças, Senhor. Essa pessoa, Pai, que nessa noite de segunda-feira, ela entra aqui, meu Pai, para pedir a bênção para o seu trabalho, para os seus projetos, para a sua vida financeira. E a tua palavra diz, Senhor, que é dom do Senhor que o homem coma, beba, viva a vida regalada. E isso vem da mão do Senhor, meu Pai. A bênção do trabalho é debaixo dessa palavra, meu Pai, e nessa fé que eu peço ao Senhor, meu Deus. Estende agora, Pai, a tua mão poderosa. Estende agora, Pai, a tua mão forte e toca, meu Deus, na vida de cada pessoa que está orando agora. Toca, meu Pai, no problema. O problema, meu Pai, que essa pessoa, ela não tem conseguido resolver, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que há muito tempo está desempregada, Senhor. Ela vem batendo portas, batendo em muitas portas. Ela tem ido, Senhor, por muitos caminhos, mas só negativa, só não como resposta, só portas fechadas. Oh, meu Pai, coloca a mão do Senhor e abre a porta nessa noite, meu Pai. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está trabalhando, mas não prospera, meu Pai. Ela tem trabalhado muito, ela tem lutado muito, Senhor, mas tudo amarrado, tudo travado, tudo trancado, meu Pai.
Quando ela pensa, meu Pai, que ela vai conseguir dar um passo para frente, que ela vai avançar, sempre acontece alguma coisa, meu Deus, e ela vai lá para baixo. Essa pessoa que está orando comigo, meu Pai, e que trabalha por conta, ela tem, meu Deus, o comércio dela, o negócio dela, Pai, mas as vendas caíram, a procura pelos serviços caíram. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, o Senhor não depende, meu Pai, de ocasião boa para abençoar. O Senhor não depende de uma boa temporada para fazer as coisas darem certo. O Senhor depende, Pai, da nossa fé. E nós estamos aqui, Pai, pela fé. Nós estamos aqui pela certeza na Tua palavra. Então, meu Deus, move a Tua mão, Senhor. Move a Tua mão na vida desse assalariado, desse empresário, desse comerciante, dessa pessoa, meu Pai, que vende bens, que vende serviços, Senhor. Move a Tua mão, Pai, e vem abençoar nessa noite, vem abençoar, porque, meu Pai, nós não estamos aqui, Senhor, brincando. Nós não estamos aqui, meu Pai, falando com essa parede aqui diante de nós. Nós não estamos invocando esse teto sobre a nossa cabeça, não, Pai. Nós estamos falando com Deus vivo, com Deus criador do universo, com Deus que pode todas as coisas, com Deus dos milagres, com Deus das causas impossíveis. Então mostra, Senhor, o Teu poder. Manifesta o Teu poder, meu Pai. Traz a Tua bênção noite, traz a Tua resposta nessa noite, abre a porta, abre os caminhos, Pai, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Fala com Deus aí na tua casa, faz a tua oração, coloca diante de Deus a sua necessidade financeira. Você que está desempregado, fala para Ele: Pai, abre uma porta, Senhor. Abre uma porta de trabalho. Abre uma porta de trabalho. Abre uma porta de prosperidade, de crescimento financeiro. Você sabe da luta que você está passando. Então coloca diante de Deus em oração. Coloca diante dEle com a sua fé. E Ele vai te responder nessa noite. Ele vai te abençoar nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego nas mãos do Senhor, Pai, essa sala de oração, essa segunda-feira da prosperidade. Eu entrego, Pai, nas mãos do Senhor a vida, Pai, de todo o povo que aqui está. Traz aqueles que ainda não puderam conectar. Meu Deus, faz com que essa transmissão dessa noite chegue para aquela pessoa que está sofrendo, que está desesperada, Pai. E que seja bênção para ela, e que seja milagre para ela, e que seja resposta para ela, Pai. Eu peço em nome de Jesus, e na certeza da bênção, na certeza da vitória, eu já te agradeço, Pai. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Livra-me, te peço. Livra-me, te peço, dessa minha solidão. Ninguém nesse mundo pode me ajudar. Pode me ajudar. O amor e a paz me dá. Em nome do Teu Filho. Em nome do Teu Filho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Livra-me depressa. Livra-me depressa. Pois estou aflito. Pois estou aflito. Estende a Tua mão. Estende a Tua mão. Para me ajudar. Para me ajudar. E o meu fardo aliviar. Abre o coração e chama Jesus. 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 Só Tu podes me ajudar. Só Tu podes
me ajuda. E das minhas angústias, angústias, libertar. Chama por esse nome tem poder. Jesus, só tu és a solução e o remédio para curar meu coração. Sim, meu Pai, o Senhor é a saída, o Senhor é a solução. Opera, Pai. Opera nessa noite na vida do teu povo. Jesus Cristo, livra-me depressa, pois estou aflito. Estende a tua mão para me ajudar. E o meu fardo aliviar. Abre o teu coração e clama por esse nome. Jesus, só tu pode me ajudar. Ajuda o teu povo, Pai. E das minhas angústias, libertar. Abre o teu coração. Chama por esse nome é poderoso. Só tu és a solução e o remédio para curar meu coração. Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa esse culto de segunda-feira, Pai. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e nós te agradecemos na certeza da bênção, na certeza da vitória, do milagre, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê na bênção nessa noite de segunda-feira, diga que assim seja. Amém. Diga glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Deus abençoe a tua vida nessa noite de maneira grande e de maneira poderosa. Amém? Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Boa noite para você que entrou comigo aqui na videoconferência. Tô vendo hoje o povo, tá todo mundo bonito. Hoje já tá se preparando para o Natal já. Eita, meu Pai. Deus abençoe a vida de todos vocês. Boa noite para você também, que eu não consigo te ver, mas eu leio o que você escreve aqui. Você que está pelo YouTube, que Deus abençoe a vida de todos no nome de Jesus. Amém? Eu quero entregar para você nessa noite uma palavra de Deus, uma palavra de fé. E depois nós vamos orar forte, em nome de Jesus, para que o espírito da escassez, o espírito da miséria, caia por terra em nome de Jesus. E bênção de provisão, prosperidade, multiplicação chegue aí na tua casa, que a tua mesa seja farta, seja próspera, que nunca falte nada na tua despensa. Amém? Que o teu trabalho seja abençoado em nome de Jesus. Não deixa nada te atrapalhar. Não deixa nada te distrair. Se você quer realmente a bênção, então foca agora no culto. Não adianta você estar olhando o culto e olhando a novela. A novela não vai te dar camisa, já dizia minha avó. Se você focar aqui, ouvir a palavra, orar comigo, eu tenho certeza que você sai abençoado. Mas se você tiver um pé aqui, outro lá, aí depois não adianta você mandar mensagem e dizer, bicho, por que a minha vida não vai? Você sabe por que não vai. Leva a sério as coisas de Deus e Deus vai abençoar você. Amém? Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia,
Abra sua Bíblia, por favor. Segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Enquanto você vai aí abrindo a Bíblia, eu vou fechar a câmera aqui rapidinho, que essa cadeira hoje tá uma benção. Ela tá baixando sozinha, que eu estou quase sentado no chão aqui. Já volta aí. Já volto já, enquanto você vai procurando. Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Eita, pai. Pronto. Já voltei. Já tô mais alto agora. Isso aqui é abençoado aqui. Hoje esse remote tá baixando sozinho aqui. Eu sento aqui, quando eu vejo, ela tá lá embaixo já. Segundo Crônicas, capítulo 20. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você aqui. Peraí. Segundo Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, a vitória de Josafá sobre Moabe. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Para mim aqui o som tá bom. Eu não sei para vocês. Tá ouvindo bem aí? Amém. Pessoal que tá pelo YouTube também, tá ouvindo bem? O som tá chegando bem para vocês aí? Me responde aí, por favor, em nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, escreve aqui no chat. Como eu não consigo te ver aqui, escreve aí, por favor. O pessoal que está aqui no vídeo já fez aqui um joinha. O pessoal que está pelo YouTube, só me responde, me dá um retorno se o som está chegando bem. Obrigado, Adelina. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Tá bom, então. Vamos para a palavra. Vamos meditar na palavra de Deus. Antes de nós lermos a palavra, deixa eu falar uma coisa para você. A vitória, a nossa vitória, ela vem pela mão de Deus. Obrigado, pessoal do YouTube. Agora apareceu aqui um monte de sim aqui. Glória a Deus. A nossa vitória, a vitória que eu quero, a vitória que você quer, a vitória que você precisa para o teu trabalho, para os teus projetos, para a tua vida financeira, ela vai vir da mão de Deus. Ela vai vir do poder de Deus. Amém? Mas, como eu sempre tenho dito aqui para vocês, o poder de Deus não vai vir na minha vida financeira, não vai vir no meu projeto ou nos meus projetos, porque eu estou precisando. Se assim fosse, todo mundo que está precisando, Dona Maria José, seria o quê? Abençoado. Porque para ser abençoado, bastaria estar precisando. Não, não é assim. O poder de Deus, a resposta de Deus, ela não vai vir para a minha vida porque eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo muito, então porque eu estou sofrendo, Deus vai me responder. Também não. O agir de Deus, a manifestação do poder de Deus, ela vem quando eu vou até a presença dele em oração. Escuta isso, Dona Mara, ó. Eu vou à presença do meu Deus em oração. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, Jaqueline, ora por mim aí, Jaqueline. Estou precisando muito de oração. Ora por mim aí. Ô, Jair, ora por mim. Eu estou com um problema assim, assado. Eu posso fazer isso, sim ou não? Posso ou não posso, gente? Mas
O fato do Jair estar orando por mim, o fato da Jaqueline estar me ajudando em oração, me dá o direito de cruzar os braços e não fazer nada? Não. O Jair está orando por mim, a Jaqueline está orando por mim, o Roberto está orando por mim, mas eu tenho que ir a Deus em oração. E aí está o problema de muita gente. Ela não vai a Deus em oração. Ela está procurando alguém para ir por ela. Não, gente. Vida com Deus é algo pessoal. E aquilo que é pessoal não dá para você transferir. Por exemplo, eu não sei como é que está aí na tua região. Hoje aqui está um calor, mas um calor tremendo. Eu imagino que deve estar no Brasil todo esse calor hoje. Aí eu tô com sede. Aí eu falo assim, ô Maria Leda, eu tô com muita sede. Dá para você beber água aí para mim? Vai resolver? Não. Porque é algo pessoal, eu tenho que fazer. Aprenda isso, gente. Leva a tua situação a Deus em oração. Isso não tem nenhum problema que você peça ajuda em oração. O que você não pode é o fato de você pedir oração para o outro, você dizer assim, não vou orar não porque fulano já está orando. Não. Aí você está mostrando realmente que você não quer nada. Que você quer moleza. Que você quer que os outros lutem a sua luta. E cada um tem que lutar a sua luta. Eu tenho que lutar a minha luta. Você tem que lutar a sua luta. Você pode me ajudar em oração? Pode. Eu posso te ajudar em oração? Sim, posso. Mas a minha luta eu não posso transferir para ninguém. Então o processo do milagre, primeira coisa, eu vou levar ao meu Deus em oração. Jesus falou lá em Lucas 18, o dever de orar sempre. Tu está sempre em oração e não esmorecer. Depois lá em Mateus 7, Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Ou seja, é você todo o tempo na presença de quem? De Deus. É você estar sempre indo aos pés do seu Senhor. É aí que começa a sua vitória. Olha só o que diz a palavra. Olha só, vamos meditar na palavra. Segundo Crônicas 20, capítulo 20, a partir do versículo 1. É um pouco extenso aqui, então eu vou procurar ser mais objetivo na leitura para a gente não perder, não gastar muito tempo. Depois disto, os filhos de Moabe, inimigos de Judá, um exército inimigo. Os filhos de Amon, outro exército inimigo de Judá. E alguns dos meunitas, ou seja, 3 exércitos, 3 demônios muito fortes, vamos trazer assim para o lado espiritual, eles se uniram para destruir o reino de Judá. Pois naquela época Israel estava dividido, o reino de Israel e o reino de Judá. Josafá era o rei de Judá. E esses 3 inimigos se juntaram, uniram força e disseram assim, nós vamos acabar com Judá. Nós vamos acabar com o rei Josafá. No mundo espiritual, gente, é exatamente o que acontece. Satanás, ele não vai ver você lutando para prosperar e vai bater palma. Ô Mara, que bom, vai em frente, Mara, vai dar tudo certo. Não. Ele quer você na miséria. Ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Ele quer você na miséria. Ele quer
plantar o espírito da escassez dentro da tua casa. Você consegue entender o espírito da escassez dentro da tua casa? Falta tudo. Quando o espírito da escassez se aloja na casa da pessoa, começa a faltar tudo. Tem um ditado mexicano que diz assim: quando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Quando o espírito da escassez entra, aí começa o problema dentro de casa. O amor vai embora, começa a briga, começa o inferno. Mas tudo por conta do espírito da escassez. Satanás quer o espírito da escassez dentro da tua casa. Então, quando você começa a lutar para você prosperar, ele vai juntar demônios, ele vai reunir forças para que você não consiga. É aquilo que eu sempre tenho dito aqui. O diabo, ele não pode parar a mão do nosso Deus. Então ele vai tentar me parar. Ele vai tentar parar você. E quais são os meios mais comuns que Satanás para muita gente? A dúvida. Fazendo você ver coisa ruim. Você está orando, você está buscando. Aí Satanás faz questão de colocar bem assim, você está vendo aqui, ó, tu está orando, mas olha como é que você está. Olha aqui, ó, olha o que aconteceu. Ó, cortaram a tua luz. Ó, estão atrás de você. Ó, isso e aquilo outro. Aí a pessoa, tô orando, e não tá adiantando. Eu pensei que tinha compartilhado a palavra. Eu estou pregando aqui, a pastora me avisou para me compartilhar a tela com você. Para mim, tá todo mundo vendo aí o texto, só eu que estou vendo. Pronto. Agora já vai aparecer aí. Ué, apareceu. Ô, meu pai. Eu estou aqui, crente que já compartilhei, mas está aparecendo aí. Então, vou ler o texto de novo para o pessoal entender. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon e alguns dos meunitas, 3 exércitos, 3 inimigos de Judá, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era o rei de Judá e Josafá era temente a Deus. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guedes. Então Josafá, a Bíblia diz que ele teve medo. Gente, diante da luta, diante da dificuldade, diante do problema, é normal que você sinta. Porque você não é a Mulher Maravilha, tu não é o super-homem, eu não sou. É normal que quando vem uma situação difícil, quando vem um problema, você sinta. Mas você vai pegar aquela situação que você não pode resolver e você vai levar para aquele que pode tudo. Pai, olha aqui, Senhor. Olha aqui, Pai, olha. Eu tô saindo para buscar o emprego há meses e é só porta fechada. Abre a porta que eu não estou conseguindo abrir, Senhor. Pai, eu estou trabalhando, meu Deus, como eu nunca trabalhei antes, mas quanto mais eu trabalho, menos eu tenho, Senhor. Ó, meu Deus, está aqui o meu comércio. Eu estou indo lá todo dia com força, com disposição e não entra ninguém. Eu já anunciei aqui, já fui ali, eu estou fazendo. Ou seja, você faz a sua parte. Porque aquilo que é a minha parte, Deus não vai fazer. Amém? Deus não vai sair para procurar emprego para você, não. Então levanta cedo e vai procurar emprego. Não, vou ficar aqui, ó. Vou dormir até meio-dia. Aos teus amados, o Senhor dá enquanto dorme. Tem gente que usa até a Bíblia para justificar a preguiça, né? Não. Sai para fazer a tua parte.
crendo que você fazendo a sua parte, Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Quando Josafá soube que os 3 exércitos vinham para destruí-lo, ele teve medo. Mas a Bíblia diz aí o quê? Se pôs a buscar ao Senhor. A saída que tu quer vai vir da mão de Deus. Então te agarra com Deus, meu irmão. Não fica meia boca com Deus, não. Se apega com Deus. Você quer tudo de Deus para a tua vida? Coloca toda a tua vida diante dele. Vai buscar ele de todo o coração. Você está entendendo, sim ou não? Josafá teve medo, porque ele sabia que ele não podia contra aqueles 3 exércitos. Mas a Bíblia diz, e se pôs a buscar o Senhor. Apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Olha só. 3 exércitos se levantaram. Josafá teve medo porque ele sabia que aquela situação ele não conseguia o quê? Resolver. Essa situação aí da tua vida financeira, essa dívida, que você já lutou e só piora. Vai para os pés do Senhor. A Bíblia diz que ele foi em oração e também o quê? Jejum. Ou seja, a batalha espiritual, gente, você não vai vencer com soco e com pontapé, não. Batalha espiritual você vence com a presença de quem? De Deus. Quando o problema é um problema natural, é um problema do dia a dia, é um problema normal. Você luta um pouco mais, você se esforça um pouco mais, você consegue resolver um problema da vida. Mas quando por trás do problema tem espírito maligno, quanto mais você luta, mais piora. Aí aquela famosa frase, é um passo para frente e 10 para trás. Você faz um esforço pensando, agora vou conseguir, a coisa piora. É espiritual. Então, como é que você vai vencer? Com tapa? Não, é com Deus. Josafá foi na presença do Senhor e disse: o Senhor é Deus. O Senhor pode tudo. O Senhor pode todas as coisas. Não tem situação difícil que o Senhor não resolva. Não tem problema que o Senhor não tenha solução. Olha a fé de Josafá. Aí lá no versículo 14, rola um pouquinho aí para baixo. Versículo 14. Olha a resposta de Deus para Josafá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia,
filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Preste atenção, gente. Quando você vai a Deus em oração, Deus ele vai responder primeiro dentro de você. Ele vai falar com você. Se você tá desorientado, ele vai falar para você: olha, ô Maria, vai por aqui. Você vai fazer isso. Você vai tomar essa atitude. Ele vai falar com você, trazendo fé, trazendo certeza. Aí entra a tua fé em Deus. Você levou diante dele em oração. E ele falou no teu coração: eu vou te dar vitória assim, assim, assim. Faz isso. Agora entra a tua fé. Se você leva diante de Deus em oração, Deus ele fala com você. Deus te dá uma direção do que você tem que fazer. Mas você não faz. Você está falando para Deus o quê? Que você não crê. Porque Deus falou no teu coração. Deus trouxe uma certeza no teu coração que vai te dar vitória. Ele mostrou para você o que você tem que fazer. Mas você não faz porque você não crê. Ontem nós falamos do processo do milagre. E eu me lembro que tinha 3 exemplos lá. O primeiro exemplo, Moisés teve que estender o cajado. Moisés estava orando. E Deus respondeu Moisés dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Fala para o povo marchar e tu estende o cajado. Ou seja, Deus respondeu a oração dentro de Moisés e mostrou o que ele tinha que fazer. E Moisés, pela fé, pela certeza na palavra de Deus, ele falou: gente, marcha. Mas marcha, o Senhor mandou marchar. Ele foi lá estender o cajado, ou seja, ele fez a parte dele. E Deus foi lá e agiu. É assim que acontece, gente. Eu sempre vou ter que fazer a minha parte. E quando eu faço a minha parte, auxiliadora, eu estou mostrando para Deus com atitude a minha fé. Porque é fácil falar que tem fé. Mas você fala que tem fé, mas você não faz o que você tem que fazer. Que fé é essa? A fé, ela é igual ao amor. Você pode ver o amor? O amor é abstrato. Como é que você vê o amor? No gesto. Na atitude. Sim ou não? E a fé? A mesma coisa. Deus não vê a minha fé, igreja, quando eu falo que creio. Deus vê quando eu estendo o cajado. A viúva que estava endividada. Para Deus fazer multiplicar o azeite, ela teve que sair e pedir as vasilhas emprestadas. Ou seja, ela teve que fazer a parte dela. Deus deu a direção. Ela fez a oração, Deus falou assim: ó, eu vou te abençoar nisso aqui. Eu vou te dar vitória. Faz isso. Pedro trabalhou a noite toda. E não pegou nada. Rede vazia. Rede vazia. E Jesus disse assim: Pedro, lançai a rede à direita e achareis. Jesus poderia fazer assim: Pedro, fica tranquilo. Eu vou fazer os peixes vir lá do mar e pular tudo na tua rede aqui. Aí é mole, aí é fácil.
Deus, gente, Deus quer para si um povo forte, um povo guerreiro. É por isso que as coisas de Deus a gente conquista na luta. A gente conquista na luta. Porque senão, se não for, você pode ver que aquela pessoa que conseguiu alguma coisa sem lutar, ela perde logo lá na frente. Sim ou não? Você conhece gente que conseguiu, por exemplo, a pessoa ganhou uma herança. O pai trabalhou a vida inteira de se matar, o filho um preguiçoso. Aí o pai morreu, ele herda tudo, ele acaba com tudo rápido. Porque não custou para ele o quê? Nada. Por isso que as coisas de Deus a gente conquista na luta, porque aquilo que você conquista com luta, você valoriza. É ou não é verdade? Aquilo que vem fácil, vai fácil. Você não dá valor. Jesus disse, lança a rede à direita e você vai achar. Se Pedro quis mudar aquela situação, ele teve que ir lá e fazer a parte dele. Amém? Josafá fez a oração, Senhor, eu não consigo, 3 exércitos contra mim. E o Senhor respondeu. Diz assim, o versículo 15. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais. Não começa a duvidar. Creia. Creia na tua bênção, creia na tua vitória, a porta vai abrir. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Às vezes a gente fica preocupado. Ah, mas como é que eu vou resolver? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Faz a tua parte. O que é para Deus, deixa com Deus. Não te preocupa com isso não. É tu que vai resolver? É você que vai resolver? Não é você. Então por que você está aí preocupado? Ah, mas como é que vai ser? Se fosse para você resolver, você já tinha resolvido. Você está indo a Deus porque você não conseguiu resolver. Então confia. Ele é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele nunca perdeu batalha. Não vai ser a tua que ele vai perder. Amém? Não temais. Não começa a duvidar. Continua crendo. Não se assuste. Satanás quer te assustar. Quer te apavorar. Ele quer te apavorar, porque quando a gente está apavorado, a gente faz besteira. Quando você está desesperado, eu nunca vi ninguém desesperado conseguir resolver nada. Pelo contrário, quando a gente está no desespero, a gente arruma mais problema. Como dizia a minha avó, arruma sarna para se coçar. É. Quando você está no desespero, você age quando era para esperar. Você espera quando era para agir. Quando você está no desespero, você fala quando era para ficar quieto. E você fica quieto quando era para falar. Você está no desespero. Não temais. Nem vos assusteis, porque essa luta não é tua, mas é do teu Deus. Amanhã, isso aqui é forte. Amanhã você vai descer contra eles. Olha só. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, fica firme. Ficai parados, firmes. E vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã vai encontrar com eles, porque o Senhor é convosco. Olha só, gente, como é que é as coisas de Deus. Josafá estava com medo, porque eram 3 exércitos. Deus falou assim, amanhã você vai encontrar com os 3 exércitos. Eita, meu pai. É onde entra a confiança em Deus, gente. É onde entra a fé. É o que muita gente não entende. A pessoa pensa, não, eu vou orar, agora eu vou ficar aqui esperando, vou abrir até a boquinha assim, para cair do céu, ó. Vai cair só chuva. Fez a oração, Deus falou contigo,
vai enfrentar o inimigo, vai enfrentar a batalha, vai fazer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Com quem que você tem que falar? Vai para o teu trabalho, vai com certeza. Tem gente que vai para o trabalho já vai derrotado, já vai desanimado. Vou trabalhar, mas já sei que não vou conseguir nada. Aí não vai conseguir nada mesmo. Você já determinou que não vai conseguir nada. Você vai lá para o teu comércio, você já acorda de manhã, já... Aí o teu funcionário olha para você. Imagina, se o patrão está derrotado, esperar o quê do funcionário? Você colocou diante de Deus. Deus falou no teu coração, colocou certeza no teu coração. Agora vai. Foi o que Deus falou para Josafá. Josafá estava com medo, era 3 exércitos. Deus falou assim, vai encontrar com eles. Porque eu que vou te dar a vitória. É eu que vou te dar a vitória. Mas você tem que ir lá. Senhor, não dá para me ficar aqui em casa, não. Não dá não. Isso não é fé. Senhor, que eu tô com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. Vai porque eu tô contigo. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. É a certeza dentro do coração. Deus está comigo, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte. E Deus vai me dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Para a gente terminar, vamos lá no versículo 24. Versículo 24. Tendo Judá pegado ao alto, Josafá pegou o povo e foi encontrar os 3 exércitos. Tendo Judá chegado ao alto, e olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Ou seja, porque ele creu, porque ele foi, Deus batalhou por ele. Aqueles 3 exércitos, quando eles chegaram lá, eram só cadáveres, porque a mão do Senhor tinha pelejado por Josafá, porque ele creu, e a mão do Senhor vai pelejar por você, vai pelejar no teu negócio, vai pelejar no teu projeto, vai pelejar na tua vida financeira, mas você precisa crer e ir fazer o que você tem que fazer. Não é ficar esperando por ninguém. Tem coisa pior, gente, ficar esperando pelos outros. Para de ficar esperando pelos outros, favor dos outros. Tem gente que parece que ela está acostumada a comer pela mão dos outros. Está sempre dependendo. Não, fulano vai me ajudar. Fulano vai te dar migalha. O melhor tem Deus para te dar. Dependa de você. E acima de tudo do teu Deus e vai para cima. Porque Deus é o mesmo. Deus falou, você orou, jejuou, amém, legal. Agora tu vai lá enfrentar o inimigo. Mas eu tô com você. Essa batalha não é tua, não é minha, mas você tem que ir. E a Bíblia diz que quando Josafá chegou lá, em Dona Catarina, quando Josafá chegou lá, não tinha nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza, abundância e objetos preciosos. É o que Deus tem para a tua vida financeira, abundância. Coisa boa. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se juntaram no Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção. Até o dia de hoje. Deus quer fazer da tua vida o Vale da Bênção. O Vale da Abundância, o Vale da Prosperidade. Mas é para quem crê. Bispo, eu creio. Então, coloca diante de Deus em oração. O que Ele colocou dentro do teu coração, vai com toda a força. Porque essa peleja não é sua, não, é dele. E se você crê, Ele vai te dar a vitória.
Se você crê, ele vai te dar a vitória e a tua vida vai ser o vale da bênção. As pessoas vão olhar para a tua vida, vão olhar para a tua vitória, vão olhar para o teu milagre e vão glorificar o teu Deus. E vão glorificar o teu Deus. Você crê nessa palavra? Então toma posse aí no teu coração agora. Toma posse no teu coração. Recebe aí no teu coração. É o que Deus me manda falar para você nessa noite. Não temas, não tenha medo. Leva diante de Deus em oração. A fé que Ele colocou dentro de você, vai e faz a tua parte. Faz o que tu tem que fazer. Não fala para ninguém, não fala para ninguém, é você com Deus. O que Deus botou no teu coração, você não fala nem comigo. Bispo Marcos, Deus falou isso e isso e isso no meu coração. O que você acha? Eu não acho nada. Deus falou foi com você, vai e faz o que Deus falou com você. Acabou. Porque se você vem falar comigo, você não está crendo. Então, o que Deus colocou no teu coração, vai e faz. Vai enfrentar a tua batalha. Vai enfrentar o teu inimigo. O teu inimigo é a escassez, vai para cima. Porque nessa peleja, o Senhor vai pelejar por você. Seu inimigo é a dívida. O seu inimigo é o desemprego. O seu inimigo é o trabalho que não está prosperando. O seu inimigo é o teu comércio que não está vendendo nada. Bispo, eu trabalho oferecendo meus serviços, não está... Vai para cima, Deus vai te dar direção. Ou melhor, Ele já te deu. Talvez está faltando coragem de você fazer o que tem que fazer. Porque, gente, Deus nunca vai deixar você no escuro. Uma coisa que eu sempre falo com Deus na minha oração, meu Pai, me dá direção, me dá coragem para fazer. Eu vou fazer, acabou. Só me mostra onde que eu tenho que ir. Eu vou fazer, acabou. E eu sei que se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. A sua parte para você prosperar, seja fiel no teu dízimo, semeia a tua oferta, vai para o teu trabalho, faz o que você tem que fazer. Você vai ver a mão de Deus. Você vai ver se essa porta não abre. Não tem porta que Deus não possa abrir. Não tem problema que Deus não tenha solução. Mas Deus responde à sua fé. Você entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra, me diz aí. Entendeu? Entendeu, minha avó Lisinete? Vai para cima em nome do Senhor Jesus. Não dá ouvido para ninguém. Faz o que Deus colocou no teu coração. Dona Joana, Dona Joana. Entendeu, Dona Joana? Deus é com a senhora. Deus é com a senhora. Beijo no teu coração em nome de Jesus. Deus é com a senhora e já te deu vitória. Amém? Dona Concita, vai na fé. Deus falou para Josafá, vai lá. E você vai ver a minha mão. E Josafá foi. E quando chegou lá era bênção, era vitória. Deus é fiel, Ele vai te dar vitória. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Eu vou fazer uma oração forte em nome de Jesus. Você vai orar junto comigo. Você vai... Maria Leda, entendeu, Maria? Entendeu a palavra? Coloca diante de Deus em oração. Vai fazer o que você tem que fazer. Deus é contigo. Deus é contigo. Dona Isabel. Entendeu, Dona Isabel? Faz o que a senhora tem que fazer. Jason. Dona Júlia. Lúcia de Curitiba. Coloca diante de Deus, Lúcia. Ele te dá a direção, vai e faz. Essa luta é dele, mas você vai ter que ir lá. Ele não vai lutar sozinho. Tu não vai ficar em casa dormindo, não, o Senhor vai lá lutar por mim. Não, você vai comigo. Você crê? Você vai junto comigo. Eu vou te dar a vitória. Dona Rosa. Entendeu, Dona Rosa? Em nome, Dona Rosa Balbino. Dona Maria Oliveira. Entendeu a palavra, Dona Maria Oliveira? A senhora mesmo. Dona Maria Oliveira, que está com a blusa florida e está com um casaco de frio aí. Amém. Glória a Deus. Então agora nós vamos orar no nome de Jesus. Pessoal do YouTube, entendeu o espírito da palavra dessa noite? Medita depois nessa palavra. Eu gosto muito dessa palavra de Josafá, é muito forte. Segundo Crônicas 20, a vitória de Josafá sobre os 3 exércitos. O Deus que deu vitória para Josafá é o Deus que te dá vitória hoje. É o Deus que nos dá vitória hoje. Amém? Quem tem o óleo, quem tem o azeite, segure na tua mão. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, consagre e abençoe esse óleo, esse azeite com teu poder, com teu espírito,
Eu vou ungir, meu Pai, o alto da cabeça do teu povo, em nome de Jesus. Eu vou ungir em nome de Jesus, meu Pai. Eu peço a mão do Senhor na vida financeira, no trabalho, nos caminhos, nos projetos. O espírito da miséria batendo em retirada. O espírito da escassez correndo para o inferno. E a bênção da provisão, da prosperidade, da multiplicação chegando na vida do teu povo. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Pela fé, eu unjo o alto da tua cabeça como profeta. Unção de provisão, unção de prosperidade, unção de multiplicação. Se você crê, unge a tua cabeça, recebe essa bênção em nome de Jesus. Bênção de provisão, bênção de prosperidade, bênção de multiplicação, recebe em nome de Jesus. Apresenta as mãos, em nome de Jesus. Eu unjo as suas mãos com bênção de provisão, prosperidade, multiplicação. Aonde você colocar as mãos nessa semana vai dar certo, vai ser abençoado em nome de Jesus. Coloca o óleo nas tuas mãos, passa as mãos assim uma na outra, recebe a bênção em nome de Jesus. Mãos abençoadas, trabalho abençoado. Se você tem aí alguma coisa que representa a vida financeira, unge também aí, bispo. Eu estou aqui com a carteira de trabalho. Bispo, eu estou aqui com o cartão do banco, papel da dívida, causa na justiça, currículo, contrato de trabalho, não sei, se tem alguma coisa que representa aí tua vida financeira ou a vida financeira do familiar, unge aí no nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração forte agora, mas muito forte, para repreender todo espírito de miséria e de escassez. E depois, você vai pedir o que você precisa que Deus abençoe para você. E que essa semana você vai lutar para isso. Você vai buscar isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, se você puder, aí onde você está, feche os teus olhos. Eu vou orar forte. Você vai pedir para Deus arrancar o que está amarrando, que está travando, que está atrapalhando, que está impedindo você de subir, que está te puxando para baixo. Vai sair no nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Eu estendo agora, Pai, a minha mão, pela minha fé. Eu estendo a minha mão para a vida dessa serva que está orando comigo. Eu estendo a minha mão, Pai, para a vida desse homem de Deus, desse servo que está orando comigo. Meu Deus, entra agora com o teu poder na vida financeira, Pai, dessa pessoa. Entra em forma de fogo, Senhor. Entra, meu Deus, nos pensamentos. Quantas pessoas, Pai, paralisadas por conta de pensamento de dúvida. É muita dúvida. Satanás tem enchido a cabeça dessa mulher de dúvida. Tem enchido a cabeça desse homem de dúvida. Quantas pessoas, meu Pai, que têm estado paralisadas por causa do medo, por causa do desânimo. Ela sabe, Pai, o que ela precisa fazer, mas ela não consegue fazer por causa do medo, por causa do desânimo, por causa da dúvida. Meu Deus, entra agora, Pai, com teu poder, do alto da cabeça até os pés desta pessoa, Pai. Entra em forma de fogo, Espírito Santo. Entra em forma de fogo agora. Passa com o teu poder agora no trabalho, nos caminhos, nos projetos, na vida financeira dessa pessoa. E aonde tem o mal alojado, aonde tem o mal escondido, aonde tem um demônio, meu Deus, aonde tem um espírito maligno, aonde Satanás está trabalhando, está atuando para essa pessoa não se levantar, para essa pessoa não subir financeiramente, para essa pessoa não conseguir vencer. Tudo que ela faz, meu Pai, está dando errado. Tudo que ela tenta fazer está dando errado. Ela dá um passo para frente e dá 10 para trás, porque, meu Pai, tem o mal,
tem o mal atuando, tem um espírito, meu Pai, maligno, um espírito de miséria, um espírito de escassez, um espírito de derrota, um espírito de pobreza acompanhando a vida dessa pessoa. Mas eu me levanto em nome de Jesus Cristo contra todo o mal. Eu me levanto agora contra toda a força do diabo, contra toda a força do inferno. Eu me levanto agora contra toda a força das trevas aí no caminho dessa pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que há muito tempo está desempregada, ela não é preguiçosa, ele não é preguiçoso, não é acomodado, ela tem saído para buscar, ele tem saído para entrevista, ela tem, meu Pai, batido em muitas portas, tem ido por muitos caminhos, mas é tudo fechado, é tudo amarrado. Oh, meu Deus, passa com o teu poder aí agora no trabalho dela, passa com o teu poder nos caminhos dela, e toda amarração, todo tranca-porta, todo espírito maligno que está amarrando, que está fechando a porta, que está fechando o caminho, eu te ordeno, saia do caminho dela, saia da vida profissional dela, saia agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, entra com o teu poder, meu Pai, aí no trabalho dessa pessoa, entra com o teu poder aí nessa loja, entra nesse comércio, entra, meu Pai, nos negócios, entra nos projetos desta pessoa, e toda amarração, todo olho grande, toda inveja, toda trava, toda derrota vai sendo quebrada. Eu lanço por terra agora toda amarração, eu lanço por terra agora toda trava da vida financeira, dos caminhos dessa pessoa, do trabalho dela, do corpo dela, da mente dela. Tu vai sair agora bruxaria, tu vai sair agora feitiçaria, tu vai sair agora mal olhado, inveja, olho grande, inferno, todo mal espiritual. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo. Diga comigo, povo de Deus, saia. Espírito de miséria, espírito de escassez, espírito de amarração, de porta fechada, saia em nome de Jesus, e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Pai, abençoa, meu Deus, abençoa a vida financeira dessa pessoa. Faz a tua oração agora. Você melhor que ninguém sabe o seu projeto, você melhor que ninguém sabe onde você quer chegar, sabe o que você precisa. Então peça para Deus aí agora, faz a tua oração, porque o mal que foi amarrado, o mal foi repreendido, Satanás está derrotado, ele está debaixo dos nossos pés. Esse espírito da escassez, esse espírito da porta fechada, esse espírito da miséria, esse espírito da pobreza, esse espírito da bancarrota financeira, está debaixo dos teus pés. Então pede a Deus agora, faz a tua oração, pede a Ele a bênção. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, o Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E o Senhor disse: Pai, todo que pede recebe. Oh, meu Pai, em nome de Jesus eu peço, abençoa, Deus, a vida financeira dessa pessoa. A partir de agora, Pai, abre a porta, meu Deus, abre a porta de um trabalho abençoado, muito melhor, meu Deus, do que ele estava imaginando, o que ela estava esperando. Meu Deus, abre a porta, meu Pai, da prosperidade aí no trabalho dessa pessoa, meu Deus. Abençoa o trabalho dela, que o trabalho dela venha prosperar, que o trabalho dela venha florescer. Oh, meu Deus, coloca a mão do Senhor agora, meu Pai, aí nessa loja, e faz as vendas, meu Pai, a partir dessa noite dispararem. Meu Deus, coloca, meu Pai, a mão do Senhor aí nessa oficina mecânica, faz chegar tanto cliente, meu Pai, que esse homem não vai dar conta. Meu Pai, vai chegar, meu Pai, tanta gente para comprar a mercadoria que essa pessoa vai ficar até sem mercadoria. Oh, meu Pai, o Senhor é Deus de abundância, o Senhor é o Jeová Jirê, o Senhor é o Deus de provisão. Então abençoa, Pai,
Abençoa a vida financeira do teu povo, dá vitória para o teu povo, Pai. Abre a porta. O Senhor não é glorificado na miséria, o Senhor não é glorificado na escassez, o Senhor não é glorificado na vitória, o Senhor é glorificado quando eu venço, o Senhor é glorificado quando eu venço, meu Pai. Então dá vitória para o teu povo, dá vitória financeira, dá prosperidade, abre a porta, meu Pai. Faz o sobrenatural, aquilo que ninguém vai entender, aquilo que ninguém vai conseguir explicar, faz acontecer, meu Pai. Faz acontecer, meu Pai, que uma única venda, essa pessoa, meu Pai, ganhe o que ela costuma ganhar em um mês inteiro. Põe a tua mão, Senhor. Abençoa o teu povo. Eu estendo, Senhor, a minha mão agora. Assim como eu estendi a minha mão para repreender o mal, eu estendo a minha mão para abençoar. Porque para abençoar o Senhor nos levantou. Eu estendo a minha mão, Pai, e em nome de Jesus eu abençoo essa mulher que ora comigo, eu abençoo esse homem que ora comigo. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus projetos, a bênção do meu Deus, a bênção da provisão, a bênção da prosperidade, a bênção da multiplicação, a bênção da vitória. Se você crê, recebe a bênção agora. Recebe a bênção agora. Se você crê, toma posse agora da bênção. Toma posse dessa bênção para a tua vida, para o teu trabalho. Recebe agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado, glorificado, magnificado. Bendito, Senhor, bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, Pai, louvado seja o teu nome, aleluia. Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar, declara. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar os meus pés, onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a tua bênção, sei que a sua bênção chegará. Você diz, bendito serei. Bendito serei na terra. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Declara, bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar. Por onde eu passar. Onde eu tocar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Bendito serei. Glória a Deus. Na terra. Bendito serei. Bendito serei. Quando eu profetizar. Quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Abençoado, declara o bendito serei. Declara isso na tua vida. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés. Onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a sua bênção chegará. Coloca a mão na tua cabeça e declara. Bendito serei na terra. Bendito serei. Aleluia. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo.
Bendito serei. Bendito serei. Oh, glória a Deus. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra. Sejam abençoados em nome de Jesus. Bendito serei. A luz de Deus brilha na tua vida agora. Profetizar, sei que a minha voz Aleluia. será a voz de Deus. Glória a Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar. Por onde eu passar. Onde eu tocar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nós sentimos a tua presença, Deus. A resposta da oração. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos abençoados. Declara, eu estou abençoado, eu estou abençoada. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, 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 Pai. Gratidão. Louvado, glorificado, magnificado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. É muito bom buscar Deus, gente. Quando você busca Deus de coração, Ele responde no teu coração. A presença dEle é forte no teu coração. Ele dizendo assim, ó, eu tô contigo. Vai pra cima. Vai. Vai porque essa peleja não é tua, não é minha, mas vai. Vai porque eu vou contigo. A bênção de Deus está com você. Essa semana, faz o que você tem que fazer. Vai para o teu trabalho, mas vai com toda a tua fé. Deus está contigo. Você que trabalha por conta, vai fazer os negócios, vai buscar o cliente, vai fazer o que você tem que fazer, mas não vai derrotado. Vai declarando, eu sou mais que vencedora. Eu sou mais que vencedor. Porque o Senhor está comigo. Aquele que nunca perdeu uma batalha. E não vai ser a minha que vai perder. Amém, igreja? Glória a Deus. Estende a tua mão. Seja abençoada. Seja abençoado em nome de Jesus. Recebe a bênção para essa semana. Para você ir e fazer a diferença para a glória de Deus. É promessa de Deus. Outra vez vereis a diferença entre quem me serve e quem não me serve, entre o justo e o perverso. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Creia no teu coração. Creia no teu coração. Creia no teu coração que é bênção, que é vitória. Amém? Vou fazer a oração pelos dizimistas, pelos ofertantes. Vou fazer a oração para quem está na arca, no propósito. Termina o culto. E você vai abençoado, abençoado em nome de Jesus. Descansar. E amanhã, tem gente que vai trabalhar hoje. Bicho, eu vou trabalhar hoje. Vai com tudo. Quem vai hoje, vai com tudo. Quem vai amanhã, vai com tudo. Vai. Porque Deus é contigo em nome de Jesus. Amém? Quero fazer a oração por você que está aqui. E você é um dizimista da obra. Você é um ofertante. Quero orar por você que nessa noite você quer fazer um voto com Deus. Pai, eu vou começar a devolver o meu dízimo a partir de hoje. O dízimo é 10% de tudo aquilo que Deus te der, seu. Primeira coisa, você vai separar o dízimo. Primeira coisa, você vai separar a tua fidelidade. Quando você devolve o dízimo, você está reconhecendo que na tua vida tudo vem da mão de quem? De Deus. E eu digo para você, em nome de Jesus, se você começar a ser fiel a Deus no teu dízimo, mas não porque eu estou falando, mas por crença, por fé na palavra,
Aquilo que você não estava conseguindo fazer com 100% que estava chegando na tua mão. Bispo, estava chegando e desaparecendo. Você vai começar a fazer com 90%. Mas, bispo, que matemática é essa? É a matemática de Deus. É fidelidade. A promessa de Deus, da palavra de Deus, na tua fidelidade no dízimo, é de repreender o espírito devorador. Enquanto tiver devorador, é saco furado. É saco furado. Saco furado, você põe por cima e ele vai embora. Enquanto tiver devorador, é saco furado. E como é que o devorador é repreendido? Quando você passa a ser fiel no dízimo. É a palavra. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, ou seja, o resultado do teu trabalho. Vossa vide no campo não vai ser estéril, ou seja, o teu trabalho vai dar fruto, o teu trabalho vai prosperar, o teu trabalho vai florescer. Vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim, bendito, olha, Deus está abençoando a vida dela, Deus está prosperando a vida dela. Essa é a promessa do dízimo. Amém? Eu quero orar por você que diz, bispo, eu quero começar a ser um dizimista fiel a partir de hoje. O dízimo é para a obra de Deus. Você deve devolver o dízimo aonde Deus toca o teu coração. O dízimo não pertence à igreja A, B ou C. Você deve devolver aonde Deus tocou no teu coração. O dízimo é para a obra de Deus. Eu quero orar por você que já é um dizimista e você que quer se tornar um dizimista. E convido você para ser um dizimista dessa obra, para abençoar essa obra. Nós temos orado todos os dias. Eu tenho pedido a Deus, a pastora também, Pai, cada dízimo devolvido aqui nesse ministério, cada oferta semeada, não deixa faltar. Faz retornar para esse fiel 30, 60 vezes mais, como diz a tua palavra, a semente que caiu na boa terra. Nós estamos orando nesse propósito, para você prosperar, porque você prosperando, esse trabalho também vai prosperar para a glória de Deus. Amém? Bispo, eu quero me tornar um dizimista. Eu vou orar e você vai fazer o voto com Deus. Quero orar por você que está na campanha da Arca, no propósito da Arca. Bispo, eu estou no propósito da Arca. Esse é o último mês da Arca. Dia 31, nós terminamos esse propósito da Arca. Bispo, eu quero entrar no propósito da Arca hoje. Se você é um dizimista e Deus toca no teu coração e você crê, você vai participar da campanha da Arca devolvendo o teu dízimo. De tudo que Deus te der, você vai separar o dízimo, você vai devolver nesse ministério, você vai abençoar esse ministério. Quando você enviar o dízimo, você está vendo aí dentro da Arca são os pedidos, está cheio até a boca. Mais um mês já não ia caber na Arca. Quando você enviar o teu dízimo, você vai pegar o comprovante, vai mandar no WhatsApp, eu vou imprimir, nós vamos colocar aqui dentro da Arca. Todos os dias nós estamos estendendo a mão, orando e profetizando. Meu Deus, faz o sobrenatural, o mover do Senhor, saúde, paz e prosperidade sobre a vida do teu povo. A Bíblia diz que Deus abençoou Obed-Edom em tudo, por causa da Arca. Está o versículo aí na tela. O Deus que abençoou Obed-Edom é o Deus que vai te abençoar, porque Ele é o mesmo Deus. Bispo, eu quero participar da campanha da Arca, eu quero semear uma oferta. Se Deus colocou no teu coração para você semear uma oferta, você vai fazer o que Deus colocou no teu coração. Você vai preparar uma oferta de fé, ou de 100, ou de 50, ou de pelo menos R$31, representando os dias desse mês. Você vai semear a sua oferta. Quando você enviar a oferta, pega o comprovante, manda no WhatsApp para a gente colocar na Arca. Amém? Glória a Deus. Apresenta as suas mãos assim para Deus. Quero orar por você dizimista, por você ofertante, por você que não é dizimista, por você que não é ofertante, por você que está na Arca, por você que crê. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro, meu Deus, agora, em nome de Jesus Cristo, por esse dizimista, por esse ofertante, por essa pessoa, Pai, que o Senhor falou com ela nessa noite e ela crê. E ela está fazendo o voto de se tornar uma dizimista, um ofertante dessa obra. Eu oro, meu Deus, pela vida financeira de todo o povo aqui. E eu peço, Pai, em o nome de Jesus,
Que essa semana, meu Deus, seja semana de portas abertas. E tudo aquilo que essa pessoa fizer, aonde ela for, que o Senhor esteja à frente dela, abrindo todas as portas, abrindo todos os caminhos, cortando todo o laço do inimigo, tirando do caminho toda pedra de tropeço e abençoando, e dando vitória, e dando prosperidade. Abençoa, meu Pai, cada dizimista fiel, cada ofertante dessa obra. Pai, não deixa faltar nada para eles, Senhor. E cada dízimo que eles devolverem, que cada oferta que eles semearem aqui, Pai, o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, venha fazer retornar para eles 30 vezes mais, 60 vezes mais. Eu peço em nome de Jesus. Estendo, Pai, a minha mão para a arca e profetizo em nome de Jesus sobre aqueles que estão nessa fé, sobre aqueles que estão entrando a partir de hoje nesse propósito. Eu declaro, meu Pai, que esse mês de dezembro seja sobrenatural, meu Pai. Saúde, paz e prosperidade. Eu declaro em nome de Jesus, e os que creem, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Vou colocar aqui na tela para você a chave Pix da igreja. Bispo, eu quero semear uma oferta nessa noite. Bispo, eu tenho aqui o meu dízimo e eu quero enviar o meu dízimo nessa noite. Se você deseja fazer a sua oferta de fé de qualquer valor, se você tem o dízimo para enviar nessa noite, você vai enviar nessa chave Pix. 11 972 25 3106. Bispo, eu não tenho Pix, eu vou depositar minha oferta amanhã, eu vou depositar o meu dízimo amanhã. Você vai depositar nessa conta provisória do Bradesco. Quando você fizer o Pix, ou quando você fizer o depósito, você vai entrar nesse WhatsApp aí, que está aparecendo, você vai mandar o comprovante para nós imprimirmos, colocarmos na arca, e até o 31 de dezembro, essa campanha de oração e ato profético da Arca da Aliança, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final. Aqui está caindo uma tempestade agora e está ameaçando a luz ir embora. Então eu vou fazer a oração final. Você sai abençoada, abençoado em nome de Jesus. Amém? Amanhã, 6 horas da manhã, quem puder, ora comigo, 6 da manhã. Nós estamos nessa semana fazendo a campanha da proteção e do livramento, Salmo 91. Quem puder, ora comigo 6 da manhã. Bispo, eu não posso orar 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder, mas não deixa de voltar amanhã para a gente orar juntos. Amém? Quarta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, nós voltamos para fazer sala de oração, e quarta-feira, campanha de cura dos enfermos. Você conhece pessoas que estão doentes, que estão enfermas, convida ela para o culto online. Oração dos milagres, oração das causas impossíveis. Vem participar, mas traz uma pessoa com você. Traz uma pessoa com você, fala para ela está precisando. O Espírito Santo vai te usar, você vai falar para ela, você vai ser bênção na vida dela. Deus vai te abençoar muito mais, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, se você ainda não está inscrito no canal, toca aí no botão com a palavra inscrever-se, se inscreva para você fazer parte também da nossa corrente de oração. Deixa o teu joinha, deixa o teu gostei, o teu like, para que mais pessoas recebam essa corrente de oração. Gente, quem ainda não está no canal de oração do WhatsApp, Volizinete já está toda no canal. Quem não está ainda no canal do WhatsApp, vai para o canal do WhatsApp, gente. Escuta o que o pastor está falando, escuta o que o homem de Deus está falando, gente. É segurança para você. Inclusive, você indo para o canal de oração, bispo, já estou no canal de oração, já estou seguindo o canal, já desmarquei lá o sininho, já estou recebendo, já aprendi, bispo. É segurança para você. Segurança, literalmente falando, segurança e privacidade para você. Porque, infelizmente, no grupo de oração, gente, nem todo mundo que entra ali está com intenção de orar. E ali o teu número está exposto. E a pessoa maldosa, ela começa a mandar mensagem para você. Ela vai se passar por mim. Já aconteceu. A pessoa pegar a minha foto, colocar e ligar. Aí a pessoa, puxa, é o bispo que está ligando. Não, é um golpista. E clona o teu WhatsApp, e do teu WhatsApp entra na tua conta bancária e faz uma destruição.
Então Deus deu essa direção, vai para o canal do WhatsApp. O link está no YouTube, no primeiro comentário fixado, o link está aqui na sala. É só você tocar aí no link do canal. Quando você tocar no link, importante, vai aparecer seguir canal. Gente, você tem que estar seguindo o canal. Tem gente que está lá, mas não apertou o seguir o canal. Aperta o botãozinho seguir o canal. Apertou? Já está dentro do canal. Vai em cima, perto da minha foto, tem um sininho, não tem um sininho? Tira o risquinho do sininho para você ser avisada, ser avisado. Ah, bispo, que é difícil eu achar o canal. Não é difícil, não. Você sabe onde está o status do teu WhatsApp? Dona Mara não sabe onde está o status, não? Pede para André mostrar para a senhora. Está quase mordendo. Está mordendo a mão da senhora aí, dona. Todo dia o status dá uma mordida na mão da senhora. Está aí na mão da senhora. É fácil, gente. Mas se você tem dificuldade, pede para alguém mostrar para você onde que eu acho aqui o status. O status é onde o pessoal coloca um videozinho ou uma imagem que 24 horas desaparece. O status está em cima, o canal do WhatsApp está embaixo. Pede para André mostrar para a senhora. Vai mostrar para a senhora. Combinado? Tá bom, gente? Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar. Abençoada, abençoada. Olha a trovoada como é que tá aqui. E a gente termina o culto, você sai na bênção. Quem puder depois, medita nessa palavra de Crônicas. É muito forte. Segundo Crônicas 20. A vitória de Josafá contra os 3 exércitos. Amém? Deus poderoso, Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos, bendizemos o teu nome, Senhor, e te agradecemos. Obrigado, Pai. Obrigado por todas as bênçãos dessa noite. Eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor nos deu nessa noite. Nós estamos abençoados. Obrigado, meu Deus, pela vida de todo o povo, aqui na vídeo, pelo YouTube, todos que perseveraram aqui comigo. Pai, eles vão sair agora. Guarda a vida deles nessa noite. Guarda a casa deles nessa noite. Que essa semana, meu Pai, seja abençoada. Seja uma semana de luta, mas de muitas vitórias, de grandes milagres, de grandes bênçãos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã, para todo sempre. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus, louvado, glorificado. Bendito seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está com você. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Creia, tenha essa certeza dentro do teu coração. Declara comigo, a bênção de Deus está comigo, em nome de Jesus. Amém? Uma noite de sono abençoada para todos vocês. Que vocês tenham uma excelente semana e até quarta-feira, se Deus permitir, na próxima sala de oração. Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Uma boa noite.